Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberto. É muito investimento, minha gente. Hoje com o meu amigo Marcelo Ferreira Santos. Tudo bem, Fala, Hudson? Marcelo, como é que você está? Eu estou bem, obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar contigo. Marcelo é um dos maiores companheiros, um grande amigo. Marcelão, você não é a primeira vez que vem aqui, mas já, quem sabe as pessoas não tiveram a sorte de ver o seu episódio. Então, se apresente, por favor. Obrigado, Hudson, mais uma vez estar aqui. É a terceira vez, né? É a terceira vez, isso aí. Foi no 1, no 114 e não sei qual que é esse número aqui, né? 160 e pouco. Então Daqui a vamos pouco lá, eu né? te digo. Então, muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Ferreira Santos. Eu tenho 25 anos de mercado financeiro, sempre atuando em área de riscos, compliance, produtos, operações, inteligência de mercado. Tendo Nossa, atu... É, nossa, o cara mexeu com tudo. E tendo atuado em várias instituições globais e locais também. Obrigado, Hudson, pelo É, convite. eu que te agradeço. Marcelo é uma escola, minha gente. Marcelão, vamos começar aqui. Bem, o Marcelo é um grande especialista também em risco e em investimentos e produtos de investimento. Então, primeira coisa, muita gente fala, investir é simples, no fundo é simples. Investir é simples. Não, investir não é Não é simples para simples. mim. No fundo, não é Não simples. é fundo, não é simples, né? Porque hoje tem uma democratização dos investimentos e isso parece que é muito simples e não é. É muita Porque coisa, às vezes complica as coisas. muita coisa, muita coisa. Como o gringo fala, menos é mais. E às vezes talvez seja isso. Mas tem uma questão antecedente para mim. Você se conhecer. E se conhecer não é fácil, seja do ponto de vista pessoal, em várias escolhas suas, mas também, sobretudo, de investimento. Porque investimento também vai implicar renúncias. E E isso não é fácil. não é fácil, porque no fim das contas é uma decisão entre o prazer e o sacrifício, né? Exatamente. Você poupa hoje, deixa de ter algum benefício agora, para na frente ter alguma vantagem. Mas quem diz que à frente você vai chegar? Não depende de mim nem de você. Mas você acha que o problema é maior? Ou maior? Não, não, vou refazer a pergunta. Não que o problema é maior. Você acha que qual é o peso desses problemas? Um é o futuro que é incerto. O outro é a complexidade dos produtos. Porque eu costumo dizer que a gente tende a achar que é simples entender os produtos. Mas os produtos não são tão simples. Essa parte. Então, vamos lá. Desculpa. Eu ouvi, eu pensei que fosse uma metafráse. O que. Vamos retomar? Mas então, nessa questão do investimento, tem duas partes. Uma parte é a incerteza sobre o futuro. Outra parte é a complexidade dos produtos. O que você acha que aterroriza mais o investidor? Não, eu acho que a questão do futuro, mas o futuro a gente não pode realmente antevê-lo, lógico, mas a gente pode planejá-lo. Então, eu acho que se tiver disciplina, tiver método, e método não estou falando método sofisticado para poder usar alguma ferramenta, alguma teoria sofisticada que a gente estuda na academia ou que o mercado financeiro utilize. É um método próprio, cada um pode ter o seu próprio método, desde que se conheça. Mas o método é o que? É o método de investir, de O método de acompanhar? Calma. investir, de acompanhar, a gente vai falar ao longo Tá bom. desse bate-papo, eu acho que é isso. Por que a gente investe? Qual que é a razão que a gente investe? Essa é uma boa pergunta, que eu vejo muita gente investindo para ganhar CDI. Não, tudo bem, mas por que você quer ganhar o CDI? Eu acho que é uma questão antecedente, novamente. Ah, Por que eu quero ganhar o CDI? Para poder pagar minhas contas de casa? Então, tudo bem. Para fazer a minha aposentadoria? Pode ser. Para poder comprar uma casa daqui 15 anos? Então, eu posso pôr um pouquinho de renda variável. Então, eu não preciso de CDI. Então, eu tenho que entender o que eu quero. tá. Então, para que eu quero? Para depois você migrar para qual investimento eu vou fazer. Mas pelo que você está falando, então, pega esse negócio do CDI, que eu gosto dessa história do CDI, que eu vejo muita gente investindo para bater o CDI, né? Bater o CDI e tal. Pelo que você está falando, de repente, os seus objetivos não tem nada a ver com o CDI. Exato, Não tem pode não nada a ver. existir. Previdência é um Hum. tópico super discutido dentro da própria indústria de investimentos. Ele tem que ser balizado pelo CDI ou pelo custo de oportunidade diferente? O que é o custo de oportunidade? Explica aí. O custo de oportunidade é um custo que o investidor tem
de não investir um determinado ativo pelo aquilo que ele poderia investir no presente, Tá. né? Então, previdência sempre é de longo prazo, então ele tem que se proteger contra a depreciação do poder de compra no médio e longo prazos. Tá. Logo, não pode ser o CDI, tem que ser um IPCA, por exemplo, Que é a inflação, né? que é O a índice de inflação, inflação. exatamente. Então, por Tem exemplo, que se o IPCA, só fazer um exemplo só bobo, tá? Não tem 100 contas aqui, só para. Se eu tivesse uma previdência que me pagasse IPCA, mais alguma coisa para pagar um imposto, vai. Já teria, por exemplo, para aposentadoria já seria suficiente. IPCA mais alguma coisinha para compensar o imposto que eu pago. teoricamente, sim. Não precisaria me Teoricamente é preocupar isso. com isso daí, não É precisaria. isso. Teoricamente é isso mesmo. Tá, tá. Mas talvez a pessoa seja mais ambiciosa, fale, não, o governo tem um risco. Então eu vou pôr IPCA mais esse chorinho que você pôs e mais um risco pelo governo. Que é o caso Interessante. quando a gente fala que vai investir em debêntures de longo prazo, que tem essa característica similar a um título que é IPCA mais alguma coisa, tem IPCA mais um pouquinho e mais o risco associado dela, que é maior, teoricamente, que o governo. Tá, tá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero voltar nessa questão do risco de crédito que o Marcelo estava falando. Mas antes você estava falando o seguinte: no longo prazo eu quero remunerar os recursos para um uso no longo prazo. Então eu posso correr um pouco mais de risco e ponho uma ação. Só que a gente vê que o mercado brasileiro, a ação, às vezes, no longo prazo, rateia muito, né? Assim, nos Estados Unidos funciona. Aqui no Brasil, será que é tão assim, vale tanto a pena no longo prazo? Só feeling, né? Não é para a gente pensar assim, fazer conta, não. Não, não, eu acho que tudo isso que a gente está falando, de a gente se conhecer, de entender por que que a gente quer investir e para que a gente quer investir, aí depois migra para os investimentos que vamos investir, tem uma outra ponte, perdão, um outro pilar que a gente não pode esquecer, a disciplina do acompanhamento. Então, ter esta disciplina de acompanhar, de verificar, vou investir numa ação que eu vou ficar 15 anos com ela. Talvez não, mas você tem que acompanhar. Talvez ela seja boa mesmo, seja boa, mas não dá para ficar 15 anos com um ativo e levá-lo até o vencimento. A gente tem que acompanhar. E aí entra uma questão que a gente vê que os gestores de investimentos, de fundos de investimentos, fazem com propriedade o quê? É ter a disciplina da entrada e da saída daquela É difícil, posição. É difícil, mas até no cotidiano, como que a gente pode fazer? Comprei aquela ação por 10. Aí eu vou ficar com ela quanto tempo? Me fala um tempo que você acha que pode ficar. 2 anos. 2 anos. Vou ficar com ela 2 anos, eu aguento. E até quanto você aguenta perder? Hoje você comprou por 10. Eu aguento, se cair de 7, eu já acho que não vai voltar. 7. E até quanto você acha que você assim, venderia para realizar esse ganho que você Vamos comprou de pensar que 10? eu penso que um CDI de 8, 7%, vai arredondando, 14% de ganho, 10, 14. Então, 14. Isto que é aí, você define o que é a sua régua, o máximo que você quer ganhar e o mínimo que você quer ter dela. Se porventura essa ação ao longo desses 2 anos atingir 6, você é o seguinte, você está disposto a ir até 7. Então, realiza o prejuízo, porque comprou a 10 menos 7, perdeu 3. Você realiza o prejuízo de 3, é da vida de quem investe. também não vai se matar por causa disso. Exatamente. Ou não, foi no comecinho do investimento, tem ainda 1 ano e meio. Pode segurar um pouco o rojão e esperar tentar recuperar. Mas vamos focar na disciplina. Eu zeraria, porque eu estou falando da disciplina. Tá. A mesma coisa. No segundo mês, teve um evento extraordinário na companhia. Ela passou de 10 para 14. O que você faz? Eu Vende. vendo. Muita gente vai falar: não, Agora bateu, que está pô, agora subindo, que está subindo, tem 1 ano e 10 meses ainda pela frente. Não, zera, venda. Nem que no minuto seguinte você espere e estabeleça um outro limite de alta.
Ah, Então, essa disciplina faz com que você possa ter uma ação durante um prazo maior e não ficar sujeito à volatilidade do mercado ou os imprevistos do governo. não, na verdade, você está colocando regras que é o seguinte: não importa o que aconteceu no mercado, a minha regra é essa. É essa. E aí, quem põe essa regra? Você. É Aí, você. aí Você que se volta o sabe. ponto do se conhecer, Exato, né? você se conhece. Porque até onde eu aguento perder, minha Isso, disponibilidade de fluxo de caixa, vem um pouco isso. de eu me conhecer. Nessa tarefa do me conhecer, Marcelo, o que parece que é muito difícil, voltando à nossa conversa, ou são os sacrifícios. Porque como é que é se conhecer? Por exemplo, assim, mas é prioridade para mim fazer essa viagem esse ano. Não tem que a gente estava comentando, é prioridade. Você vai abrir mão, mas isso para mim é o que que é prioridade, né? Como é que você pensa? E outra coisa também que eu boto a mesma pergunta, o olhar do curto e do longo prazo, né? Porque às vezes no curto prazo você até comporta algumas coisinhas, mas se você tem um olhar de longo prazo, de ver, ó, isso vai prejudicar o longo. Como é que você avalia essa gestão entre o curto e o longo prazo do investimento? Eu acho que a vida também é feita de prioridades. Tem Então, prioridade. você tem que saber o que você quer para a sua vida. Você vai Mas é fazer tão essa. prioritário fazer uma viagem. Como é que eu vou viver sem fazer uma viagem? Não, realmente é prioritário fazer uma viagem. Talvez você faz a viagem hoje para abrir mão, por exemplo, de ser sócio de um clube no futuro, porque essa viagem ajuda a pagar o título do clube. Boa! Então, pode acontecer isso. E entra nessa linha de prioridade entre o presente e o passado a questão da estratégia do curto e do longo prazo. Então, curto prazo, a gente sempre fala numa tal reserva de emergência. O que é reserva de Vamos lá. emergência? Reserva de emergência é você ter um dinheiro que funciona igual caixa, dinheiro vivo, só que rentabilizado no investimento super conservador, que não permita ter risco e que vire dinheiro imediatamente para você suprir as suas necessidades mais básicas do dia a dia. Pagamento da escola do filho, pagamento da luz, etc., se alimentar, tudo isso. E a de médio e longo prazos, de acordo com o seu perfil e do seu objetivo. Eu quero guardar esse dinheiro para a minha aposentadoria. Eu quero guardar esse dinheiro para comprar minha casa de praia daqui a 5 anos. Eu quero guardar esse dinheiro para fazer uma viagem daqui a 3 anos com a família inteira. Então, assim, o planejamento é fundamental nessas questões. E igual Eisenhower, que a gente Olha! está, já que a gente está em momentos trumpísticos, usa um ex-presidente americano, independente da posição ideológica dele, falava: planos não são nada, planejamento é tudo. Então, na parte de investimentos também vale essa máxima. Tá. Mas é difícil, né, Marcelo? Super difícil, É não é difícil. fácil. Não é fácil, eu acho que num país igual o nosso, é difícil a gente saber fazer isso, porque existe muita incerteza, muita imprevisibilidade no que vai acontecer nesse país. E isso reflete também no mundo dos investimentos. A gente tem, eu acho que o Brasil investe pouco, né? O poupa pouco, na verdade, né? O Brasil poupa pouco, né? É, e parece que até para países de renda similar a gente poupa pouco, né? Você acha que consegue, assim, nessa tua experiência, captar, assim, por que que esse comportamento nosso? Aqui eu vou te dar uma ideia, não sei se é verdadeira ou não, mas é o que a Não, estamos gente cobrando está aqui. aqui pensando e desprovida de qualquer viés ideológico e de matriz macroeconômica. Para mim, o brasileiro poupa pouco, porque o brasileiro, na maioria, tem que sobreviver. E o que é sobreviver? Ele tem que comer, ele tem que morar, ele tem que se alimentar e ele tem que se locomover. Tudo isso consome quantos por cento do orçamento de um brasileiro? Consumiu tudo já, né? Se não mais. É. Então, consumiu tudo. Então, não tem condições do Brasil, do brasileiro, perdão, conseguir poupar, dado que tem que fazer essas 4 pilares de sobrevivência. Países similares têm uma renda até inferior,
pode até conseguir, porque dois ou um desses fatores tem apoio do governo, né? São supridos pela estrutura estatal. Então, a escola, por exemplo, do filho é pública, o hospital público é de boa qualidade, né? Não precisa ter isso, sabe? A locomoção é mais barata, a comida tem uma política adequada também para poder fazer a gestão dos preços, etc. Então, tem isso. E você sabe muito melhor do que eu, você que foi o pai Eu, do ranking Ambima, hoje a indústria de fundos está por volta de 9 trilhões, mais ou menos 85% do PIB. Se a gente pegar esses 9 trilhões e 200 bilhões, metade são fundos exclusivos ou classes exclusivas, ou seja, estão na mão de uma pessoa. E a gente está falando de por volta de 8 mil pessoas. Então, é muito concentrado ainda. Então, assim, o brasileiro não consegue poupar respondendo e sumarizando por essas questões. tá, não, é um desafio mesmo, né? A gente está tendo uma problema com crédito, né? Há uma questão de superendividamento, ou não sempre só de, não somente de superendividamento, é uma questão de endividamento clássico também, né? Sim. Grande também. Mas muito pelo que você falou também, né? A pessoa que fica com mais de 100% da renda consumidor próximo disso, começa a usar crédito, né? E não tem como fugir disso, né? Então, também me valendo também de uma outra estatística que até saiu ontem na Ambima, né? Que é justamente assim, o tamanho de investimentos do brasileiro, também é por volta de 8 trilhões, uma coisa assim. Um terço é no varejo, o resto está dentro do private e do varejo alta renda. Ou seja, Tá. mostrando que realmente a grande massa da população não investe, Não, tem, não. tem um poder pequeno de investimento. Agora, vamos lá. Nessa situação, onde a gente tem pouca poupança, pouca gente investindo também, do outro lado, olhando para os produtos aqui, a gente também hoje tem uma renda fixa que continua muito forte, né? Ao longo dos últimos muitas e muitas décadas, a renda fixa paga muito. E aí você cria uma simetria, né? Onde o risco é que não compensa, né? Nessa situação, o que que você acha sobre uma política de investimento? O cidadão vai pensar uma política de investimento. A primeira coisa dele é faz reserva de emergência. Depois ele vai reserva para os seus planos e para o longo prazo. Como é que você olha para isso? Como é que é mais ou menos na sua questão uma gestão de risco disso? Quanto ele coloca em médio prazo em risco? Como é que ele alocaria, na tua opinião? Porque para nós é muito confortável comprar renda fixa, essa é a verdade. Eu acho que a renda fixa, né? Nós somos ainda um país totalmente calcado na renda fixa, né? Aí, se você vir 40% dos fundos de investimento ainda são renda fixa, de AUM, né? Não Tá, falamos de AUM, né? Já chegou a ser 65%. Só estou falando renda fixa tradicional. tá. Aquela renda fixazinha que A está renda no. fixa que está lá no Banco XPTO, os vermelhinhos, que tem lá renda fixa, referenciado, tudo isso. Tá, não estamos falando que está em previdência, a parcela de Não multimercado estou ali. falando de FDI, que são Tá. créditos estruturados, tudo isso. Estou falando dessa turma aqui, né? Então, eu acho que a renda fixa ainda é muito forte porque essa taxa de juros realmente inibe o investidor a tomar risco. Realmente, como que vai tomar risco? E tem o outro lado sempre, de novo, sem conotações ideológicas e políticas aqui. Uma taxa de juros alta inibe o investimento produtivo, né? Então, inibindo o investimento produtivo, não tem outras fontes, por exemplo, para poder investir. Então, os fundos de private equity no Brasil ainda são incipientes, porque o investidor com 14% de juros, 13% de juros, prefere investir nisso a tomar um risco e investir a 18, 20%. Então, assim, tem essa questão da renda fixa que é muito preocupante se a gente quer fazer uma poupança de longo prazo sustentável. Tá. Isso é um ponto para o Banco Central, para o Ministério da Fazenda ficar pensando, mas
Com relação ao longo e médio prazo, como que faz essa gestão? De novo, remonta aquilo que a gente falou no começo. Você tem que se conhecer. O que que é a sua reserva de emergência? Vamos voltar com ela. 6 meses de eu ficar desempregado, 12 meses, 18 meses, tá bom, 12 meses. O que sobrar, eu vou investir. E qual que é o meu objetivo disso? Ah, minha aposentadoria é daqui 20 anos, então é para aposentadoria? Ah, metade para aposentadoria. Então eu posso investir em títulos com um prazo mais longo, por exemplo. Tá. Posso pôr uma pitada de renda variável. Tá bom. Ah, não, é para daqui 5 anos eu montar meu restaurante. Eita. Então você vai ter que ter menos risco do que a pessoa que tem 20 anos para se aposentar. Então, a variável tempo também é muito importante quando a gente está traçando nossos objetivos de investimento. Não é fácil, né? Que não é fácil. Parece tudo muito simples quando eu falo, tudo muito tranquilo. Sim, existem milhares de pessoas que estudaram para isso, nós estudamos, nós trabalhamos com isso, mas não é trivial. Eu não, assim, eu tenho as meus aí, mas não é um negócio, se for olhar o by the book, eu estou longe do meio do by the book também. O by the book eu acho que é útil, é bacana saber todas essas teorias, tudo isso, mas, de novo, estou parecendo que um papagaio, né? Mas É, a gente se conhecer é mais importante. não, não, também acho, também acho, também acho. Acho que é fundamental, né? Você cara, aquela Alice no País das Maravilhas. Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é isso? É. Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Me conta uma coisa, quando a gente vai pensar num investimento, agora pensando um pouquinho no produto, a gente sempre fala de algumas dimensões. Quais são as dimensões que a gente... O cara vai olhar um investimento, o que que ele deve pensar? Supondo que ele fez o suitability dele, fez um autoconhecimento, preencheu um suitability, agora, vou escolher os produtos. O que ele deve olhar? Só, se me permite, eu só vou dar um passinho atrás. Ah, Você falou, preencheu o suitability dele e fez o autoconhecimento. Às vezes isso pode dar uma... Não, não pode dar match. tá, verdade. Então, eu Não acho que deveria, tem que não acertar. deveria. Teoricamente, deveria casar, mas não obrigatoriamente o suitability que o banco, o escritório de agente autônomo, a corretora te passou, vai casar com o que você é. Então, é importante ficar atento com isso. Tá. Então, esse é um ponto de atenção que eu acho que, pelo dever do ofício, a gente tem que falar. Posto isso, assumindo que está tudo casado nisso, você me perguntou como que deveria Quais são as as dimensões? Eu vou dimensões. olhar, estou olhando os produtos aqui. E aí? As dimensões é o seguinte, sabendo o que eu quero, o prazo deles, né? Porque quanto maior o prazo, maior é o risco. Tá bom. Parece assim, isso tudo bem, pode ser através de várias teorias financeiras, mas é bastante intuitivo. Por quê? Daqui, sei lá, hoje a gente está falando que o Lula vai dar isenção de R$ 5.000, vai trazer o imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 serem isentos. Tudo bem. Hoje o fiscal comporta? Talvez comporte, ou não comporta, não sei. Só que daqui 10 anos, como que vai ser isso? Então a gente não sabe. Então, mas a gente sabe que depois de amanhã comporta. Então o prazo é uma dimensão importante para mim. E tem que casar com as suas necessidades de futuro e caixa também, Com as tá? suas necessidades, com as suas aspirações, com os seus desejos. Tem que casar isso. A outra dimensão é a seguinte: qual tipo de risco que eu quero correr? Ah, mas eu não sou especialista, eu não sei o que que é isso. Não. Hoje, uma boa pesquisada na internet, a gente sabe. E o que que é risco? Vamos só deixar claro para as pessoas. Quando você fala em risco, fala em quê? Eu estou falando com risco a possibilidade de perder aquele tanto que eu investi, o tanto que eu gostaria de não perder daquele meu investimento Tá, inicial. pode dizer, ou seja, um risco significa que sente uma possibilidade de perda. Uma possibilidade de perda. Tá, Então é o seguinte, eu pus os mesmos R$ 10 no começo, você falou 7. Então você aguenta perder 3, esse é o seu risco. Meu não, meu é 1,5. tá. O meu é 1,5.
Qualquer coisa abaixo disso, eu já estou arrancando o pouco de cabelo que eu tenho em cima na cabeça. É, então isso para mim é risco. Então, você tem que olhar o tempo e o risco. Tá. Só que eu tenho um planejamento, por exemplo, de 3 anos. E eu perdi esse 1,5 que eu falei nos 2 primeiros meses. E esse projeto, esse investimento, pode maturar. Então é o seguinte, o que eu faço? Eu espero maturar ou já Espera a volta. zero? O que eu faço? Aí é o seguinte, daí a disciplina de olhar regularmente, então parar e ver o que vai fazer. Por disciplina você zeraria, né? Realizaria o prejuízo. Mas como tem um prazo maior, quem sabe? E aí você tem um prazo para tomar decisão. Então para por um instante, toma um banho frio, no outro dia você pensa, e aí você vai ver o que você vai fazer. Agora, uma pergunta, só rolar a bola para você aqui. Então vamos lá. Você olha para um produto assim, que me dá um indício, pensando aqui, no investidor que realmente está iniciando, tem poucos conhecimentos. Quais são os indícios de que o investimento é mais ou menos arriscado? Onde ele consegue ver assim, esse aqui é mais arriscado por isso ou por aquilo? É, a questão assim, quando você está começando a investir, você tem que investir devagarinho, devagarinho. Pezinho Um na água. pezinho na água, ou como diz na minha terra, pato novo não nada fundo. Então tem que ter o pezinho na água. E aí vai entendendo. Os investimentos que são mais conservadores são aqueles que oscilam menos. É A isso. rentabilidade, mas você olha assim, Mais tá. tranquilo, mais suave, tudo isso. O quê? Poupança. Aquele CDBzinho que você comprou daquele bancão grande, porque do banco médio, do banco pequeno, isso pode oscilar. Então tem que tomar cuidado do bancão, então oscila pouco. A LFT do Tesouro, por exemplo, É o Tesouro Selic hoje em o dia. Tesouro Selic, que tende a oscilar menos, mas existiram vários casos que a gente sabe que oscilaram bastante. Então, nem toda renda fixa é fixa. Isso é muito bom, isso. Isso é muito bom. A renda fixa não é fixa. Não é fixa. Se a gente vir, isso assim, a renda fixa, o nome sugere outra coisa, mas não é isso, né? Tá. Agora, quando a gente fala, olhando para essa tua métrica, o investidor poderia sempre, antes de investir, pegar e, por exemplo, eu quero comprar ação, eu quero comprar um ETF, olhar o passado e tentar ver se ele variou muito, é uma É ideia? uma ideia. Eu acho assim, para o cotidiano é uma ideia, assim. É, porque eu vou tentar traduzir isso de um jeito que Eu eu acho que só assim, consiga fazer. eu acho que é uma ideia. É uma ideia. E observar quando acontecer essa oscilação grande. Então, por exemplo, se você pegar o ETF de bolsa, de S&P, de todos esses índices acionários, se você pegar uma série de 10 anos, a gente está falando de 2015 a 2025. Tá? No meio dela, mais para o final, existiu uma pandemia. É. E aí tem que eu fazer um certo cuidado seguinte. Este período da pandemia, sobretudo março de 2020, que foi a parte mais aguda, que as bolsas mais sofreram no intraday, isso pode causar um viés de observação na hora que você usar o passado. Tá? Vamos estender um pouco mais essa janela. Vamos pegar 20 anos. Então, a gente está falando de Não vamos 2005. tirar esse período. Não vamos tirar esse período. Vamos pegar de 2005 a 2025. Mais no comecinho dessa janela, salvo engano, maio de 2007, o Brasil virou grau de investimento. É 2007, no mesmo mês. Eu acho que foi, acho que sim, mas vamos lá, 2007. Teve uma baita oscilação para cima. Também, da mesma forma que a gente olha com cuidado a pandemia, olhemos com cuidado esse evento Tá? específico. Então, Verdade. esses eventos, na hora de avaliar também, assim, tem que ter bom senso. E bom senso independe de conhecimento técnico. É bater o olho,
fazer um julgamento, fazer a pergunta correta, desafiar o que o número está falando. Eu acho que é sempre isso. Quando a gente vai fazer investimento, a gente tem que pensar, a gente tem que se desafiar e desafiar aquilo que nos é apresentado, para avaliar e também para investir. Ou seja, na verdade, você está dizendo o seguinte: além de monitorar, você tem que pesquisar também, né? Sim, tem que Pesquisar, pesquisar. perguntar, não ter vergonha. E hoje é muito mais fácil que há 25 anos, porque assim, tem o Explica. Google, Tem o chat GPT? tem o ChatGPT, mas o ChatGPT dá umas falhadinhas. Eu ainda sou Gosta do Google? semi-antigo, então eu uso o Google ainda. Põe a pergunta entre aspas e vamos ver que bicho que dá. Então, eu acho que é isso. Tem bastante coisa. Assim, a gente tem que também saber a fonte de quem está pesquisando, Poxa, porque é tem importante, mano. Eu que muito. sou professor sei que sim. Você sabe, você é Desse, eu. doutor, Eu você sei. estudou pra caramba, e aí depois vem um charlatão de investimentos falar uma bobagem sem tamanho e todo mundo aplaudindo. Então, fonte, pesquisar é fundamental, mas saber a origem é mais importante que pesquisar. Com certeza. Uma outra variável, Marcelo, que é um pouquinho mais chata de falar, mas que você falou um pouquinho, que era risco de crédito. Você fala, você pegar um título emitido pelo governo, agora você pegar um título emitido por uma empresa. Risco de crédito, como é que a sua percepção, como é que o investidor poderia tentar entender um pouco o risco de crédito de alguma coisa que lhe é oferecido? Assim, assim, a gente até agora falou de risco de mercado, que é a Isso. oscilação do preço dos ativos. O risco de crédito é quando uma empresa não paga, seja um cupom, uma parcela intermediária de sua dívida ou a dívida inteira. Mas, pô, como que eu vou saber isso? Eu que sou leigo. Isso é uma bela pergunta. Eu acho que é acompanhando o que está acontecendo na própria empresa e através do nosso bom Google. Eu falei, O Google está acompanha. acompanhando o valor econômico, a Folha de São Paulo, sem merchan de nenhum. Mas a gente entender o que está acontecendo, que a companhia, saiu uma notícia sobre a companhia. Ah, meu vizinho falou que aquela siderúrgica está com algum problema. Vou lá dar uma olhada, e eu tenho o papel dessa siderúrgica, eu tenho um ativo dessa companhia. Então, eu vou atrás. O dinheiro é seu, o investimento é seu. Então, você que corra atrás. Verdade. Então, você vai atrás. Então, eu acho que assim, essa percepção de crédito é mais difícil, mas é ficar mais atento aos sinais. E ficar atento aos sinais não é só os sinais de imprensa especializada, são os mínimos sinais, você pode ver isso. Então, tinha um economista, que um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de trabalhar, vou até dar o nome dele, chama Dalton Gardman, salvo engano, ele está na Orama hoje. Hum. Ele falava indícios anedóticos de venda. Então, assim, quando você enxerga algumas coisas muito estranhas de uma companhia, por exemplo, o gerente chegando de helicóptero na companhia, está na hora de você desfazer dela. É só o vice-presidente ou o presidente que pode chegar de helicóptero, sem o preconceito, mas é a Não. realidade. Então, assim, Tá gastando, a está companhia está gastando, gastando dinheiro demais. está queimando dinheiro. Então, essas coisas têm que ficarem bem vistas. E não é fácil, mas tem que acompanhar. Se você tem investimento, além de acompanhar a carteira, o seu extratinho mensal, tudo isso, não é olhar todo dia, não é isso, mas é ficar atento com aquilo que você pôs. E o risco de crédito machuca muito mais que o risco de É mercado. mesmo? Sim, você sabe melhor do que eu. Ah, mas explica. Quantas, quantos fundos você já viu quebrarem por risco de mercado? Tirando uma barbeiragem ou outra em Muito raro. é, Quantas milhares. tesourarias quebraram por exposições muito erráticas É, em risco de mercado? Quase nenhuma. isso mesmo. Crédito, quantos fundos você já viu quebrarem? Alguns, já levei uns três exemplos. Mais, muito mais que isso. Quantas tesourarias não, bancos quebraram por problemas de concessão de crédito? Vários.
Sim. Então, assim, É onde o banco quebra, é né? onde o banco quebra. Então, essa é a questão. Assim, o Mário Henrique Simons se falava o seguinte, a inflação, ixi, grava João de novo. Mário Henrique Simas. Não vou usar o Mário Henrique Simons. Eu gosto de falar o seguinte, e eu sempre brincava com um gestor amigo meu também. Risco de mercado machuca, risco de crédito mata. Mas é verdade. É isso. Mas é verdade mesmo. É a pura verdade mesmo. Me diga uma coisa aqui, Marcelo. Aí falamos de risco de crédito e falamos de risco de mercado, mercado e crédito. E tem um terceiro risco que a gente fala muito, que é liquidez. O que é o risco de liquidez? O risco de liquidez é aquele risco que um ativo tem caso você deseje vender esse ativo e você não consiga vendê-lo. Por que você quer Por vendê-lo? quê? Porque é o seguinte, eu soube uma notícia que a empresa que eu comprei aquele determinado papel, aquela A debênture, é isso que eu debênture, estou falando, debênture de comprei empresa. aquela debênture, eu estou sabendo que os gerentes estão andando de helicóptero nela. E aí eu fui dar uma olhada, ela está com o caixa cada vez mais para baixo. E o endividamento está subindo. Então eu quero sair o quanto antes. Só que é o seguinte, é um papel tão ilíquido, ou seja, difícil de sair, que a minha Não tem posição gente comprando e vendendo. tem gente querendo comprar, só vendendo. E aí você tem um problema de liquidez. Que pode acontecer que você até consiga vender, Com mas um prêmio desse tamanho, você tem, ela vale 10 na sua carteira, só que você vende por 5. cara, complicado, É hein? muito complicado e assim, é um ponto de bastante atenção, porque, por exemplo, os fundos de investimentos, eles sofrem o processo de marcação a mercado. Então, todo dia, seus ativos são valorizados ou desvalorizados de acordo com as metodologias, informações públicas, etc. E aí você tem que ver o seguinte, também se os investimentos diretos também estão tendo este mesmo preço, para poder não Tá, existir uma arbitragem dentro do próprio mercado. entendi. Parece simples, mas não é simples Não, investimento, não, hein? eu falei, não é simples. O mais importante é você ter disciplina. Eu sempre gosto de dar o exemplo seguinte: investir. Quem é a melhor pessoa que eu acho que sabe investir melhor que qualquer um? Eu acho que é a dona de casa, o dono de casa. Hum, Por quê? Evolua a sua tese. Vamos lá, desenvolva, como diria Eu, um ex-chefe meu que você conheceu também. Ele é assim, por quê? Pessoa de casa, o dono de casa ou a dona de casa, ele vai no supermercado. Mas para ele poder ir no supermercado, sobrou um dinheiro. Então ele faz a listinha dele. Vou dar dois exemplos. Ele vai comprar café e arroz. Ele vai no supermercado e ele sabe que ele só pode gastar R$ 20 nisso daqui, nesses dois produtos. Qual supermercado que ele vai? Não sei, tem um monte. Tem o verde, tem o vermelho, tem o amarelo, tem o branco. A mesma coisa o investidor, quando vai fazer. Sobrou dinheiro na conta? Eu vou na plataforma, na corretora, vou no banco. Mas qual banco é melhor, o amarelo ou o verde? Ou o vermelho ou o branco? Não sei, pode ser o do lado da sua casa, igual o supermercado. Eu não sei, é o que você tem no seu aplicativo. Eu não sei qual é o melhor. O melhor é aquele que melhor lhe oferece melhor a sua experiência. certo. E a sua experiência é diferente da minha. Ah, mas nós temos o mesmo amarelinho. Não, para você o amarelinho é bom, para mim Ah, o azul é bom. Então, a gente tem que olhar o que é bom para a gente. Chegou no supermercado, eu sei o que eu quero. Eu quero ter um prazer do quê? De fazer um arrozinho bem feito e depois tomar um cafezinho. É isso que vai me dar o prazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar meu CDBzinho e eu quero ter a minha debênture da companhia XPTO. Tá bom. Mas eu sei que é arroz e debênture, meu primeiro objetivo. Aí eu vi que o arroz está um pouco caro dessa daí. Só que da outra marca de arroz talvez está mais barato e tenha a mesma granularidade, espessura do arroz anterior.
Então eu escolho outro arroz. Porque tem uma infinidade de arrozes possíveis. Existe uma infinidade de instrumentos de renda fixa. Verdade. Mas você tem que saber que você quer o arroz. O arroz é igual ao feijão? É e não é, né? É tão bom quanto, mas é arroz. É outro gosto. É outro gosto. E o café? O café, para mim, é a máxima de quando a gente vai comprar também numa plataforma de investimento ou num supermercado. Existem N cafés. Tá. N cafés. Qual que eu vou escolher? Ah, o embalado a vácuo. Não adiantou nada. É a mesma coisa. Eu vou escolher o fundo de renda variável ou a ação. É a mesma coisa. Tá. Só que eu vou ver aquele que cabe Tem dentro do que riscos eu parecidos. tenho. Tem riscos parecidos, mas é diferente. Então, eu compro o da embalagem laranja. Tá bom, o da embalagem laranja vai me dar 30 xícaras. Só que, o seguinte, o da outra marca, da embalagem preta, por exemplo, vai dar 36 xícaras. Que bom, né? É melhor esse das 36. Não sei. Esse daqui vai dar um chafé e esse daqui vai dar um café mesmo. É o cafeito, Bem pode lembrado. ser. Então, a mesma coisa vale para o investimento. Você chegou na plataforma, qual plataforma? Eu não sei, de novo, qual é a melhor. A melhor é para você, você sabe julgar, eu não sei o que é melhor para você. Para mim é uma, pode ser a mesma, mas não é. E o investimento é isso, você saber selecionar. Hoje eu vou comprar café e arroz. E aí eu vou fazer a alocação do meu dinheiro, que é o Asset Allocation de É, investimento, boa, boa, boa. né? O Asset Allocation de investimento. Ah, o arroz custa 10 e o café custa 12. Não vai dar, né? Porque eu só estou com R$ 20 aqui, 22. Ah, então tá bom, eu vou tudo no arroz. Outro dia eu compro o café. Tá, Então eu tá. compro tudo na renda fixa, compro tudo Tesouro Selic, e amanhã Depois você vai. eu vou rentabilizar esse dinheiro. Pego mais R$ 8, no mês que vem sobrou dois, eu compro mais quatro, perdão, eu compro o meu café ou compro meu tesouro IPCA, por exemplo. Ah, interessante, interessante. Mas a gente está indo aqui para o final, tem uma pergunta, então, sobre risco. Será que o maior risco nosso não é não realizar nossos objetivos de investimento? Ah, não é uma maneira de pensar, que a gente pensa muito no mercado financeiro. A gente falou risco de mercado, mas será que o maior risco não é assim? Eu tinha objetivos e não alcancei? Ah, não seja uma maneira mais direta da gente pensar em risco? Eu acho assim, não sei se todo mundo já ouviu falar no Robert Stevenson, que era um escritor inglês do século XIX para XX, por aí, né? Ele é um escritor mega renomado e ele depois foi morar numa ilha deserta por N motivos, e de lá até hoje, nas cabanas dos nativos, tem uma foto dele, igual tem Padre Cícero no Nordeste, tem dele É. nessa ilha, né? E ele falava algo mais ou menos isso que você falou, assim, o não arriscar significa a gente não viver. Eu acho que assim, a gente pode arriscar, a gente pode investir, desde que tenha condição, obviamente, mas de uma maneira planejada e tendo o nosso próprio conhecimento. Senão não adianta, senão aí a gente investe de qualquer jeito, sem planejamento, aí a gente tem uma perda, aí fica recuado, fica na defensiva, nunca mais vou querer investir, e por aí vai vir um círculo vicioso. Não, então, eu acho que risco é isso, é você saber para onde você está indo. Tá. Acontecer pode acontecer, mas saber como está indo e de maneira planejada, você pode se machucar ou não machucar. Mas pelo menos você sabe de que lado que vem o problema, né? Você Importante. está preparado. É a questão de você sempre estar, no mínimo, zeloso com aquilo que vem pela frente mesmo. Tá certo. Meu amigo Marcelo, infelizmente estamos acabando agora. Uma pena. Daria para a gente ficar aqui mais umas 2 horas. Sim, sim, é isso daí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Foi uma honra Marcelão. de novo. Uma Obrigado. honra para mim. Minha gente, mais um episódio de Investimento Aberto hoje com meu amigo Marcelo Ferreira Santos. Uma honra aqui da presença. Abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigado.